Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. E que a graça do nosso Deus e a comunhão do Espírito do Senhor nos abençoe nessa manhã. Amém. Muito bom rever os irmãos, rever os amigos, que nós possamos nessa manhã entender essa mensagem que Deus nos proporciona para a gente estudar, que é a motivação para a missão. E possivelmente está sendo gravado, depois vai ser postado no grupo da igreja e você poderá compartilhar aí com seus contatos e amigos, e assim poderá divulgar essa mensagem para outras pessoas poderem ser abençoadas também. Muito bem-vindo, amigos e amigas do canal Voz Ativa. Que a graça e a paz de Deus esteja com você nessa manhã. A pergunta que eu faço para nós iniciarmos nessa manhã: qual é a sua motivação? Eu gostaria que a igreja falasse um pouquinho para mim aí. Qual é a sua motivação ao você estar aqui hoje? Ou o que te motiva a você procurar Jesus? E aí? Você já parou para pensar sobre isso? Você sabe que a gente é motivado a fazer diversas coisas. Mas quando olhamos para a Bíblia, vem uma pergunta: quem foi o maior missionário da Bíblia? Jesus Cristo. Por isso que o nosso foco não é em pessoas, não é em mim, não é no líder da igreja, não é no pastor, é Jesus Cristo. Porque o grande problema do ser humano hoje em dia, em que vivemos hoje, é que ele desfocaliza a pessoa de Jesus para focalizar no ser humano. Então, o maior missionário de todos os tempos foi quem? Jesus Cristo. A ele toda a honra e o que mais? Toda a glória e todo o louvor. Quero convidar da forma que você está agora, vamos aqui com reverência, vamos curvar nossas fontes e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nós iremos abrir a Tua palavra daqui a alguns minutos. Rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine a mente de cada irmão e irmã, convidado ou convidada aqui esta manhã, para que saia daqui transformados, revigorados e preparados para a volta de Jesus. Perdoa, restaura-nos, conceda a graça e nos conceda o Espírito Santo em nossa vida, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Avançando um pouco mais nas imagens, a gente vai observar que Jesus ele é visto como o maior missionário em sua vida e obra, ensinando o quê? O amor a Deus, o Evangelho e o reino dos céus. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho eterno, porque Ele nos convida a continuar a sua missão. Ele é o modelo supremo para todas as pessoas. Então lembre-se de uma coisa: quem é o maior beneficiado de tudo isso? Quem é? Nós mesmos. Porque ao contemplarmos o amor de Deus, o que é o amor de Deus? Ter deixado o céu ao enviar Jesus para vir a essa terra para morrer por mim e para salvar a todos nós. E aí a gente vem a pergunta ali, ó: quem foi o primeiro missionário na Bíblia? Deus. A partir da introdução, a partir do requisito de querer salvar o ser humano, sempre vem da parte de quem? De Deus. O que faz você lembrar? Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 11, o que diz lá? Quando o homem pecou, quem foi a procura do ser humano? Deus. Onde estás? Não é isso a pergunta lá? Vocês lembram disso? Lembram do relato de Gênesis 3? Quantos lembram? Muito bem. Perceba que o homem pecou, quem foi atrás do ser humano? Deus. Então aqui, ó, quando você olha para isso daqui, ó, Deus, a partir da sua perspectiva teológica,
o próprio Deus é visto como o primeiro missionário, buscando Adão e Eva, após o quê? A queda no Éden, demonstrando a iniciativa divina na salvação. Então sempre parte de Deus. Agora eu pergunto, o que trouxe você aqui essa manhã? A pergunta inicial, a motivação para a missão. Qual é a motivação para a missão que você está aqui essa manhã? O que motiva você a estar na casa de Deus? O que motiva você buscar a Jesus? O que motiva eu buscar a Jesus? Seria apenas pelas bênçãos? Seria apenas porque Ele cuidou de mim, cuidou de nós ao longo da semana? Aqui quando a gente vê aqui, ó, que o primeiro o homem terreno que foi a missão, a mente de Adão e Eva, foi Noé. Qual foi a missão? Construir o quê? Uma arca para o quê? Para a salvação daquela geração. E aí, ó, você vê aqui, claro que esse aqui é uma imagem mais moderna, né? Mas aqui só para a gente ter uma alusão, uma ideia de como que seria. Mas Deus mostrou para Noé. Aí abre sua Bíblia lá, por gentileza, em 2 Pedro 2. Lá no Novo Testamento, antes de Apocalipse, 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Olha como que era chamado Noé. 2 Pedro 2, verso 5. Todo mundo achou? 2 Pedro 2, verso 5. Diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Note que Noé pregou 120 anos de graça, e no final 8 pessoas foram salvas. Ele é chamado como pregador da justiça. Por que pregador da justiça? Porque ele exaltava a si próprio. Quem que ele exaltava? Deus. Ele exaltava a pessoa de Jesus Cristo. Noé, se você pegar Gênesis capítulo 6, versículo 8 ali, você vai ver que em algum momento Deus chamou Noé porque achou um homem íntegro, reto e que se desviava o quê? Do mal. Não que ele era uma pessoa santa, não fazia coisa errada, não é isso. Ele é um homem sujeito a pecado como eu, como você. Porém Noé, ele é um homem que procurava fazer a vontade de Deus e se desviava do mal. Por isso que Deus mandou ele construir a arca durante 120 anos e aí nunca havia chovido. Por quê? O orvalho da terra que subia pelo poder de Deus regava a terra. Então, olha, imagina agora, depois de 120 anos, aí depois Deus fecha a porta da arca, que significa a porta da graça. Esse termo não tem na Bíblia, mas quando fala porta significa salvação em Jesus Cristo. Agora então, onde Deus fecha a porta da arca, depois de 7 dias, começa a vir gotas do céu, brota a água da terra, porque tem um lençol freático, e agora então começa a água a flutuar sobre a terra, e no final, ali todos os animais e seres humanos morrem, e só Noé e sua família foram salvos. Então, hoje não é diferente. Deus hoje levanta homens e mulheres para fazer a diferença, para levar a mensagem do Senhor avante. E aí vem a pergunta: o que nos motiva a fazer a vontade de Deus? Eu penso que a nossa motivação deve estar de que um dia nós estaremos face a face com Jesus. E aí sim vai valer a pena. Vamos passar por lutas e provas como os demais passaram, mas permanecendo firme com Deus chegaremos lá. E aqui fala, ó, perseverança. A palavra perseverança está aqui, ó. Olha para a tela aqui, ó. Noé pregou arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de vida. Durante 120 anos, enquanto construía a arca, mesmo enfrentando oposição e ridicularização. As pessoas tiravam a chacota dele, falavam dele.
Mas ele permaneceu firme. Pregoeiro da justiça. O apóstolo Pedro se refere a Noé como pregoeiro da justiça. O que é isso? Destacando o seu papel de mensageiro de Deus antes do dilúvio. Esse é o nosso papel. O papel de cada um de nós que aqui estamos essa manhã é ser um representante de Jesus Cristo. E para você também que está aqui conosco, Deus o convida para ser um representante de Jesus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E se preparar para a volta de Jesus. Além do mais também, a gente compreende de que nós precisamos aí avançar e procurar fazer a vontade do Senhor. Porque esse mesmo Cristo que deixou o céu, voltará para buscar a mim, para buscar você. Portanto, nós precisamos que nós voltemos a esse amor. E por que não caminhar com Ele? Eu pedi aqui para voltar as imagens aqui para mim, que saiu aqui do ar. E sabe, quando a gente olha para essa carta de 2 Pedro, você percebe que esse mensageiro teve essa missão com um propósito, porque está no coração de Deus uma mensagem ao mundo que busca pessoas para o reino. Deus vai aonde as pessoas estão e Deus investiu tudo na missão, dando o que tinha de melhor. Essa imagem aqui é só para mostrar o seguinte: de acordo com o Apocalipse, você sabe que o anjo de Deus está para derramar a sua taça sobre a taça da ira de Deus sobre a terra. Quando fala da taça da ira, significa de que um dia, quando Cristo deixar de interceder no céu, Ele vai derramar as pragas sobre a terra. A porta da graça está aberta para mim e para você hoje. Quem é a porta da graça? Quem é a porta da graça, igreja? Jesus. Quem abre o coração para Cristo? É nós ou Ele? São nós mesmos. Nós é que temos a chave para Ele entrar ou não, deixar Ele fazer morada. E esse mundo vai ser destruído com fogo. Agora, nós temos um chamado. Que chamado é esse? Um chamado para prepará-los para a volta de Jesus. Há um tempo atrás, uma senhora disse para mim assim, eu perguntei: fulano, como é que está sua mãe? Minha mãe está fazendo hora extra. E você não está se preparando para a volta de Cristo? Jamais. Ou seja, o desejo dela é que a mãe dela falecesse. Ela não estava nem aí preocupada com a volta de Jesus. Eu paguei e fiquei calado. Maranata, o clamor pela volta de Jesus é um lembrete poderoso a nós. Ele nos ajuda a manter o foco para a eternidade. Lembrar que a nossa cidadania está no céu. Venha comigo para Filipenses agora, capítulo 3, por gentileza. Filipenses capítulo 3. Você vai passar Gálatas, Efésios e você vai achar Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. O texto está aqui na tela. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Vou esperar você achar aí. Filipenses capítulo 3, verso 20. Diz assim: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também é o quê? Aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quantos céus existem? Muito bem, 3 céus. O céu atmosférico, o céu sideral e o paraíso onde Deus habita. Então, Jesus está para voltar. Qual é a base, qual é a mensagem central de nós, adventistas do 7º dia? Qual que é a mensagem central que nós pregamos? A vinda de Jesus. Por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, diariamente. Precisamos de manter comunhão com Deus diariamente. Precisamos
pregar esse evangelho para todas as pessoas, para chamá-los ao arrependimento. Quer ver uma coisa só? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Isaías 1,18. Velho Testamento agora, por gentileza. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1, verso 18. Aqui é o convite da graça. Quem é a graça, igreja? Jesus é a graça. Jesus convida você. Jesus convida a mim. Jesus nos convida a irmos a Ele. Quantos aqui lembram quando o pai e a mãe falavam assim: vamos conversar? É uma hora boa? Não era, mas a gente tinha que passar por esse processo, né? O quartinho que do pensamento. E aqui Jesus faz esse convite para nós. Isaías 1,18 diz assim, Isaías 1, verso 18: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão o quê? Como a lã. Então Deus nos convida. A palavra razoar diz o seguinte, no original, quer dizer, vamos conversar. Quando alguém fala com você assim: fulano, preciso de conversar com você. Dependendo do assunto, você pode ficar alegre ou pode ficar triste ou preocupado ou nervoso, não sei a reação. Mas aqui Jesus fala o seguinte: não importa o que você fez lá atrás, na atualidade, mas vamos conversar. Ainda que seja como vermelho, vou te perdoar, vou te restaurar, e você se tornará o quê? Como uma pura lã. Ou seja, você vai se tornar livre, você não vai haver mais nenhum pecado, você estará perdoado, lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Então, Jesus está preparando moradas para mim, para você. Por isso que a palavra Maranata, viver com propósito e urgência. A expectativa pela volta de Cristo nos motiva a pregar o Evangelho, amar o próximo, cultivar uma vida santa, encontrar força nas adversidades, saber que Jesus voltará e nos dará coragem para enfrentar os desafios com esperança e confiança. Cada um de vocês, e eu também, temos desafios, temos lutas. Tivemos uma semana trabalhosa, uma semana de preocupações, uma semana de certezas e incertezas, mas pode terminar aqui, com esperança e confiança em Jesus. Por isso que é a motivação para a missão, que é a salvação em Cristo Jesus. A mensagem Maranata molda nosso cotidiano, influenciando nossa atitude, escolha de prioridade, motivação para a santidade, reconhecer que Jesus pode voltar a qualquer momento e nos inspira a manter uma vida pura. Semana passada, faz uma semana hoje, a irmã Fátima, da igreja do Jardim Miriam, talvez aqui poucos a conheçam, uma senhora que cuidou do departamento infantil, sua esposa Ademir. Ela foi para o hospital faz uns dias, apenas com uma gripe, e acabou contraindo um câncer e levou à morte. Faz uma semana que está descansando, basicamente. Eu me pergunto, como é que seu irmão Ademir agradece, os filhos? Não sei, só Deus sabe. Então, ou seja, Jesus já voltou para ela. Eu não sei o amanhã. Eu não sei o que será daqui a alguns minutos. Mas eu sei que enquanto nós tivermos vida, que Cristo permitir que a gente viva, nós temos esperança para que Ele possa transformar a nossa vida, nos moldar a sua semelhança e imagem. Agora, lembre-se que Deus não quer a morte de ninguém, tá? Quando alguém fala assim, Deus levou, Deus não quer a morte de ninguém, não. Mas é consequência do pecado, é consequência da liberdade e de outras coisas que acontecem com o ser humano. Deus nos criou para viver, mas o pecado é introduzido e infelizmente nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas vamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para ele ter vida em abundância. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Jesus como fonte de vida e luz,
Nele está a vida. Vida é a luz dos homens, o próprio Jesus. Jesus é a fonte da vida, que ilumina o mundo. Sua luz brilha nas trevas, e trevas não podem vencer. E aí vem o sorriso de Jesus. Ele fala em João 8,12 que ele é a luz do quê? Do mundo. Então devemos caminhar com ele. Ele é a fonte inesgotável de vida eterna. Por isso que a lição foi tratada aqui. Tudo que falamos, tudo que fazemos é centralizado na pessoa de quem? De Jesus. Não é em mim, não é em ninguém, é Jesus Cristo. Vida eterna, amor, bênção, capaz de renovar completamente uma pessoa, transformá-la em fonte de graça para o mundo, como um manancial que nunca seca. Esse é o Jesus que a gente conhece. Aqui, ó, nessas imagens aqui que vocês estão vendo, isso aqui é de 2009. De pessoas que entregaram a vida a Cristo Jesus. Nunca mais as vi. Um ou outro eu vi depois. Talvez esses jovens aqui já estão já adultos, obviamente. Talvez já casaram, mas estão ali. Esse cidadão aqui, ó, irmão Jonathan, é um dos que batizaram lá no Mato Grosso do Sul em 2011. Hoje já não está mais entre nós, faleceu ano passado, esse ano, não me engano, mas deixou um grande exemplo de fé. Um homem que para a sociedade na época, seu pai tinha sido cristão, sua família cristã, mas ele saiu dos caminhos de Deus, ficou 40 anos, depois volta para os braços de Deus, se torna líder da igreja, ancião da igreja, pregador da palavra, um homem que gostava de dar estudo bíblico, porque antes ele era um homem que vivia pelas calçadas fora, não tinha nenhum valor, era chamado um Zé Ninguém, mas Jesus o resgatou. Chegava na igreja bêbado às vezes. Quantas vezes ele chegava lá bêbado, drogado, mas Jesus o libertou de tudo isso em 6 meses. Casou-se e aí prosseguiu a sua vida. Teve 12 mulheres, mas prosseguiu a sua vida e morreu. E até na hora do seu velório, sendo velado o corpo, os irmãos que estavam lá, um ancião levantou a mão e falou assim: ó, eu agradeço a esse irmão, porque ele foi lá em casa, dedicou tempo comigo, orou comigo, estudou a Bíblia comigo, e hoje estou aqui pela sua influência. Até na hora do velório, o seu corpo estava lá, e estava como representação de que servia a Deus. E aí, foi batizada essa senhora, essa irmã aqui, essas 3 juvenis que hoje já são mães, já têm seus 20 e poucos anos de idade, mas permanecem na caminhada com Deus. São trigêmeas. Na época, quando eu chegava lá, quando a gente ia fazer estudo da Bíblia, elas falavam assim: eu não quero estudar a Bíblia não, vamos estudar a Bíblia sim. Brincamos à parte, e ali fomos batizados juntamente com esse grupo de pessoas aí. Foram 8 pessoas nesse dia. Isso aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Isso daqui já foi no Rio, batismo dessa irmã que está aqui no meio, tá? Esse pastor aqui, pastor bispo, já não está mais entre nós, já faleceu, mas foi um grande homem de Deus também, pregador da palavra, e foi batizado no Rio ali, na região lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui a Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. O próprio Jesus diz isso. E Jesus diz: vós sois o que? A luz do mundo. E ele fala em Mateus 5,3, nós somos o que? O sal da terra. Você sabe que se não souber usar o sal, poderá salgar ou talvez não dar sabor. Mas tem que ser equilíbrio. O cristão deve ter isso. Bom, como partilhar a fé? Primeiro, falar aos outros que Jesus fez por mim e aproveitar as oportunidades. Eu pergunto para você aqui essa manhã: como que você pode partilhar a fé de forma prática? Alguém gostaria de falar um pouquinho aqui para mim rapidamente? Como você pode partilhar a fé, ou seja, como você pode falar de Jesus para as pessoas de forma prática? Usando o seu testemunho pessoal. O que mais? Tipo assim, eu chego perto da irmã Santa, aí ela, um exemplo, tá? Vamos simular aqui. Ela está dizendo de algumas coisas, eu chego perto dela e falo assim: irmã, está tudo certo, eu vou orar pela irmã e Deus vai abençoar. Sabendo que eu posso ajudar ela com outras coisas. Isso é partilhar a fé? O que vocês acham? Será que é? Não.
Porque se a Bíblia diz que o amor das pessoas ia aumentar ou ia esfriar? Esfriar, é o que está acontecendo. O amor na prática é quando você vê o seu irmão e você vai lá e ajuda ele com ação social e depois você então injeta a palavra de Deus para a pessoa. Ajudar dentro das possibilidades e condições que temos. Mateus capítulo 28, 19 a 20, você já conhece o texto. Portanto, ide, ensinai, depois batizai e tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até quando? Até o fim, ou a consumação do século. Então a missão de ir a todas as nações, fazer com que as pessoas tornem o quê? Seguidores de quem? Não é seguidores do pastor não, do obreiro, do ancião. Mas tem pessoas que acham que está certo seguir essas pessoas, é isso mesmo? Seguir quem? Jesus. Agora Deus deixou esses líderes para orientar a igreja como deve fazer as coisas, correto? Então isso sim está dentro do parâmetro da questão. E depois que ela segue a Jesus, o que ela deve fazer? Se batizar. Aí já é um outro processo entre Deus e a pessoa. É uma batalha espiritual, mas tem que fazer. O batismo é uma parte desse processo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um testemunho público de fé que você está aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o senso da missão de Mateus 28, 18 a 20, que o 19, 18 diz que Deus deu autoridade para que a gente ide, ensinar, instrui, batizar, e aí vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 24, 14 fala o quê? E será pregado este Evangelho. Quem que é o Evangelho? É Jesus. E aí, na sequência, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, Gênesis e Apocalipse. Ensinar. É preciso instruir esses novos discípulos a obedecer tudo que Jesus o quê? Ensinou. Abre Mateus 4, 23 para a gente ler assim. Mateus 4, 23. Olha o que Jesus fazia. Mateus 4, verso 23. Coisa bem simples aqui. Mateus 4, verso 23. Mateus 4, verso 23. Todos acharam? Diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Cristo ensinava, pregava e curava. Essa é a nossa missão. Agora pergunta: a missão é de Deus ou a missão é nossa? Quantos acham que a missão é de Deus? A missão é de Deus. Se ele quiser usar um anjo para terminar a pregação do evangelho, ele usa. Está lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Sai o terceiro anjo, anda pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, tendo Jesus, para pegar todas as nações, chamando o povo o quê? Adora a Deus, se prepara para o juízo final e para a volta de Jesus e obedeça à santa lei de Deus. Então aqui em Mateus 4, 23, Cristo ensinava, pregava e curava. Ele ensinava que arrepende dos pecados, volte-se para Deus e se prepara para a vinda de meu Pai e a vinda minha a essa terra. Ou seja, meu reino não é aqui, mas é o reino dos céus. Lá em Mateus 3, Jesus faz esse discurso. Eu vim pregar o quê? Arrependimento, não coisas materiais. E o mundo hoje prega o contrário. Então devemos entender isso aqui, ó. Jesus promete estar com todos os seguidores, todos os dias, até onde? Até o fim dos tempos. E aí devemos ter oração constante. Peça sabedoria a Deus para saber o momento certo e as palavras adequadas para cada situação. Ou seja, cada situação, como falar de Deus para as pessoas no momento certo, na hora certa. E Deus então irá direcioná-los. Mas eu não sou uma pessoa de oratório, de vir à frente falar. Mas Deus vai usar você dentro do seu dom que Ele concedeu para você.
Se você ensina criança, ele vai ajudar você a ensinar as crianças ali. Se você é diaconisa ou diácono, se você é a parte das docas, não importa, ou seja, a da ação social, Deus irá usar você dentro do dom que Ele colocou para você ajudar alguém a encontrar Jesus e ser salvo para o reino de Deus. Além do mais, autenticidade, sinceridade, seja você mesmo. Relacionamentos autênticos são construídos na base de honestidade, transparência. As pessoas respondem da melhor forma quando a fé é vivida de forma genuína, ou seja, quando você testemunha aquilo que você vive, que eu vivo. Além do mais, mais do que uma placa de igreja, seja verdadeiro seguidor de quem? De Jesus. E aí, lembra desse pastor aqui? O pastor Ítalo, lá da escola de Americanópolis. Ele hoje está em missão lá no Equador. E aí, cara, levou suas duas filhas, esposa. Aqui é só um exemplo, tá? Não que ele é exemplo para nós, mas cada um tem uma missão. Talvez a sua missão seja no seu bairro, na sua rua, com o seu vizinho. Talvez a sua missão seja com alguém da sua casa mesmo, dentro da sua casa. Filha, filho, sobrinho, algum primo, mãe, pai. Alguém da sua casa é a sua missão. Está aqui, ó. Então, levar Jesus como esperança. Aqui vem, ó, amor e compaixão. Jesus ensinou que todo o evangelho se baseia em amar o quê? Amar a Deus e ao próximo. Demonstre amor, paciência e bondade. Isso envolve ouvir, cuidar e estar presente na atividade um do outro. Pergunta para a igreja: as pessoas hoje querem ouvir as pessoas hoje? Ninguém quer ouvir o outro. Quando começa a contar a história, o que a pessoa faz? Se não é assim, eu tenho que me retirar. Não é assim que faz? Precisamos fazer isso aqui, ó. Amar a Deus, amar o próximo, demonstrar amor, paciência, bondade. Isso envolve cuidar. Não que você vai estar lá, hoje é sábado, amanhã já é domingo, na terça-feira, não é isso. Mas você ter momentos com a pessoa. Teve hoje no sábado, aí na próxima semana, lá, sexta-feira, se encontra. Durante a semana, manda uma mensagem de bom dia, boa noite, uma mensagem bíblica, inspiradora para alguém. Tem um vídeo aqui do pastor Gilson Brito, tem um vídeo do pastor Arilton Oliveira, um vídeo do Luiz Gonçalves, um vídeo que motivou você. Compartilhe com as pessoas. Isso é falar do amor de Deus. Você pode fazer uma oração em áudio e mandar para a pessoa também, ou gravar um texto da Bíblia. Eu li aqui para você aqui Salmo 23:1. Estou enviando para você aí uma oração. Receba essa palavra de Deus também. Isso é pregar o evangelho, compartilhar o amor de Deus para as pessoas. E aqui, ó, a gente vai entender isso aqui, ó, esse abraço. As pessoas vão entender. Ser um exemplo vivo. Sua vida diária deve contar a história de sua fé. Viver de acordo com os princípios cristãos, demonstrando que integridade e esperança pode ser uma forma poderosa de evangelismo. Respeito pelo tempo e espaço. O que isso quer dizer? Cada pessoa tem o seu tempo. O irmão Jonathan, por exemplo, quando ele chegava na igreja, líderes da igreja falavam comigo o seguinte: você está perdendo tempo com essa pessoa, mas com paciência, bate-papo, a gente ia conversando. Ele foi deixando o cigarro, deixou as drogas, deixou o álcool, começou a ir pelo CAPS, acompanhando todo o tratamento psicológico, e no final, depois de libertar de tudo, ele tomou a decisão para o batismo. A sua irmã ficou muito feliz, e aí ele batizou. Cada pessoa tem o seu próprio caminho. Respeite o tempo, espaço dos seus amigos, evitando pressioná-los a ter uma experiência espiritual para quando não está pronto, preparados. Vai adaptando o tempo dela ou dele. O Espírito Santo vai fazendo o que? A obra. Eu sempre falo isso com alguns líderes, por aí maiores do que a gente, mas às vezes parece que não entra na cabeça. E a obra de conversão, quem faz é quem? O Espírito Santo do Senhor. Nosso dever é ir de pregar o evangelho e fazer apelos. Fulano, você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Esse apelo, você sempre vai ver eu fazendo, seja aqui no púlpito ou diretamente, pessoalmente na sua casa. Você precisa tomar uma decisão de entregar a vida a Cristo Jesus, porque Ele está voltando. Isso é fato. Estratégias práticas: invista tempo e qualidade, ouça atentamente, compartilhe seu testemunho e história,
convide para eventos, ofereça ajuda prática, explique que a solução só quem? Só em Jesus. Convide ao arrependimento e à fé, convide para estudos bíblicos, use as redes sociais e engaje-se na igreja. Tudo isso, cada um de nós bem sabemos fazer. Os mais jovens e os mais experientes. Vou falar do mais experiente aqui, não sei de ficar falando, que é você não. Embora ontem um senhor falou comigo assim, eu tenho 77 anos, eu falei, o senhor é jovem ainda. Não importa, então, os mais experientes, tudo conectado à pessoa de Jesus. Jesus está chamando você, a missão, para o Evangelho, fazer discípulos, ensinar a obedecer algo, o mundo inteiro. Até quando? Até o fim dos tempos. Você não precisa ser super cristão. Existe alguém que é super cristão aqui? Não existe. Todo mundo precisa de Deus. Não existe nenhum super-herói espiritual. Eu estou precisando de Cristo. Fala mais, para cumprir a missão, basta crer em Jesus, está pronto para obedecer. Os mesmos missionários apóstolos incluíam todo tipo de pessoas, como pescadores, cobradores de impostos e fabricantes de tendas. Quem era Pedro? Homem de duas faces, falava palavrão, um monte de coisa, foi transformado por Cristo. Quem era João? Homem bravo, se tornou discípulo do amor, e afora vai. Tomé era homem de pouca fé. Tantos outros, mas todos cumpriram a missão de Cristo Jesus. É a nossa missão. Ide, ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado. E volta de novo, por favor, lá, que eu acabei saindo aqui da tela de novo, desculpa aí. E ensiná-los a entender de que nós temos, e Ele está conosco todos os dias até o final dos tempos. E aqui fala claramente, deve ser o impulso para compartilhar a mensagem de salvação, transformando o indivíduo e sua família e, consequentemente, a comunidade. E o que isso simboliza? Essa imagem, a volta de Jesus, está muito perto. E aí, aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Quantos querem? Eu também quero. Agora repita comigo essa frase aqui bem forte: eu quero Cristo hoje e sempre. Isso é só um ensaio, tá? Vamos falar todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Amém. E essa palavra aqui, o que ela simboliza? Amém. Olha bem, Senhor Jesus. E eu quero terminar lendo com você o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. É o convite da graça. Capítulo 22, verso 17 de Apocalipse. Aqui, Cristo nos convida a nós o buscarmos. Capítulo 22, verso 17 de Apocalipse. Quem encontrar, lê por gentileza, por favor. Capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. O convite da graça é esse. Quem quer água? Jesus. E esse texto fala dos três que estão interessados em nossa salvação: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o convite da graça. A gente entender de que a missão, ela não deve parar. Enquanto nós respirarmos, enquanto nós estivermos vivos, com braço e perna funcionando, cabeça funcionando, todo o corpo funcionando, vamos continuar a falar do amor de Deus. A pergunta que eu dirijo para a igreja aqui de São Carlos, minha querida igreja, que eu já conheço há muitos anos e tenho estado com vocês aqui há muitos anos: quantos gostariam de hoje, já estamos terminando o ano de 2025, já basicamente falta alguns dias só, quantos gostariam de se comprometer com Jesus, de fazer o trabalho de Deus, de se envolver, não importa a forma que você faça. Você pode, não sei desse do Bíblia, mas você pode convidar amigos, tem pessoas aqui preparadas, capacitadas, que podem acompanhar você. Quantos que gostariam de se envolver mais e mais na obra do Senhor,
além de ser beneficiado a si próprio, estará beneficiando a outros também, abençoando outras vidas, e estará se preparando cada vez mais para a volta de Cristo. Quantos nessa manhã têm esse desejo? Amém. Meu segundo convite, a você, meus amigos que aqui já conhecem a palavra de Deus, tanto dentro quanto você, se prepare mais para a volta de Cristo, porque Ele está prestes para voltar. Deus tem um chamado para vocês também, não só fazer parte dessa igreja, como você já conhece a mensagem, mas também divulgar o Evangelho de Jesus para os seus amigos e amigas, e preparar essas pessoas para o reino de Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos cantar o hino, vamos dar a mensagem ao mundo do Inário, e após esse hino a gente faz a oração e vamos com o nosso almoço, e assim que a graça de Deus, a comunhão do Espírito do Senhor esteja sobre nós, hoje e sempre em nome de Jesus. Vamos dar a mensagem ao mundo. Do Inário antigo seria 327, do Inário novo não sei, mas está aí na tela, vamos cantar. E que o Espírito de Deus repousa sobre cada um de vocês aqui esta manhã. Amém? Oremos. Santo Deus, querido Pai, graças te damos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor está e continuará conosco até a consumação do século. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, amigo, convidado que aqui veio ouvir essa palavra essa manhã. Que essa pessoa sai daqui transformado, liberto, restaurado, acima de tudo com desejo de se preparar a si e preparar outros para a volta de Jesus. Senhor amado, aqui como igreja, membros já batizados dessa igreja de pouco ou de mais tempo, que nós possamos continuar firme com o Senhor,
preparando outras pessoas para o reino celestial de Jesus. Nos capacite, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos ajude a fazer o melhor para o Senhor. Eu sei que dificuldade, lutas, todos temos, mas rogamos, ó Jesus, seja o nosso líder maior, seja o nosso amigo, seja o nosso Senhor, seja o nosso Redentor e Salvador. Dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, abençoe cada família que é representada em todas as áreas da vida, espiritual, física, emocional, financeira, sentimental, social, familiar, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um de nós. Ó Deus eterno, envia os Teus anjos a nos guardar de tudo que é mal nesse mundo. Envia o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que assim venhamos sempre fazer a Tua vontade. Obrigado por tudo, abençoe a cada um de nós, estenda Tuas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre todo o nosso corpo, para que seja curado, restaurado em tudo, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através da nossa vida, mas para a honra e glória do Teu santo nome e para a nossa alegria também. E assim todos juntos vamos orar a oração que Cristo ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua vida, sua família. Tenhamos um bom almoço, um bom sábado e que a paz de Jesus seja sobre nós. Amém.